A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus, e o tema da palavra é 5 colunas de uma alma livre. E eu quero falar algo aqui, porque todos nós precisamos de palavras de afirmação, principalmente palavras vindo do nosso pai biológico, do nosso pai. É uma necessidade básica da alma. Ouvir palavras de direcionamento, ouvir palavras de apoio, ouvir palavras de atenção, vinda de nosso pai. Todos nós precisamos disso. A palavra de Deus declara em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu posso afirmar com certeza que a morte e a vida estão muito mais no poder da língua de um pai. As palavras de um pai, ela tem o poder de destruir, de acabar com a vida de alguém. Eu tenho plena convicção disso. Destruir a vida, a segurança, o destino, o propósito, destruir a identidade do seu próprio filho. Mas o inverso também é verdadeiro. As palavras de um pai também podem gerar o quê? Uma identidade firme e segura em Deus. Um destino, um propósito, vindo de um pai. As palavras de um pai, ela também tem poder de anunciar um caminho de sucesso, um caminho de êxito, um caminho de prosperidade. Talvez você que está me ouvindo não teve essas palavras vindo do seu pai. Talvez faltaram palavras de apoio, faltaram palavras de direcionamento, apoio na sua casa, apoio na sua vida. Ou ainda pior, palavras duras, palavras de maldição, palavras de acusação, palavras de culpa, palavras como você não presta para nada, você é um preguiçoso, você faz tudo errado, não conte comigo para nada, você só me atrapalha. Ou seja, palavras que nós ouvimos do nosso pai. Elas podem nos destruir. E não só as palavras podem nos ferir, mas também a ausência do pai, o silêncio do pai, o abandono do pai. Às vezes o pai está presente, mas somente o silêncio dele já afeta as colunas da nossa alma. Gera o quê? Ausência de segurança, ausência de carinho, ausência de amor. Ou seja, você que tem experimentado isso, você pode ter certeza, as colunas da alma, elas ficam abaladas, elas ficam prontas para ruírem, cair por terra. Essa é uma voz. Existem muitas vozes. Mas a voz do Pai, eu considero como uma voz muito importante para firmar a nossa identidade ou destruir a nossa identidade. Dar um destino ou destruir isso. Dar um propósito ou destruir isso. É uma voz. Mas existe outra voz também que podem destruir as colunas da nossa alma, que é a voz do medo. A voz do medo, ela fala muito alto dentro de todos nós. O medo, ela tem a capacidade de nos levar a viver uma vida pequena. O medo, ele tem a capacidade de nos levar a uma vida sem propósito, sem destino. Ou seja, o medo, na realidade, ele nos empurra para longe do propósito de Deus. E vou te afirmar, o medo, ele pode nos empurrar para longe de Deus. O medo. Medo do quê, pastor? Medo do amanhã, medo de não conseguir pagar as contas, medo de se casar, medo de casar com a pessoa errada, medo de casar e ser infeliz no casamento, medo de não se casar, medo de ter um filho, medo de começar uma faculdade, medo de confiar em alguém e esse alguém te frustrar, esse alguém te trair. Ou seja, o medo. O medo te afasta. O medo te empurra para longe do propósito de Deus. A voz do medo. Então tem a voz do pai, agora a voz do medo. Esse medo, ele gera o quê? Preocupações. E preocupações sempre exageradas. Na realidade, o medo, ele aumenta. Ele dá uma intensidade maior à realidade que você está vivendo. São vozes vindo do inferno, são vozes malignas. São vozes contrárias à voz de Deus, à palavra de Deus. Eu quero te
dizer para você, por mais que você tenha sido abalado por essas vozes destrutivas, de uma paternidade distorcida, uma voz vindo do inferno, gerando medo, e você ouvindo essas vozes, eu quero declarar que Deus está dizendo para você hoje, que nada se compara ao poder da palavra de Deus. Nada se compara ao poder da palavra do nosso Pai eterno, do nosso Pai celestial. Presta atenção, se a morte e a vida estão na língua dos homens, imagine o poder da palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus não é só para nos inspirar, não. É para acalmar a nossa alma. É somente um ar da parte de Deus. É somente um sopro da boca do Senhor. Um sopro da boca de Deus. Ela pode criar galáxias, pode criar universos. Apenas um sopro, apenas uma sílaba que sai da boca do Senhor, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua casa, ela pode mudar o que? A sua família. Querido, todo o universo é sustentado pela palavra de Deus. Se ele consegue sustentar o universo pela sua palavra, imagine quando ele abrir a sua boca e liberar uma palavra sobre a sua vida. Palavras de direcionamento, palavras de destino, palavras de propósito, palavras para lembrar quem você é. Isso é poderoso para você. Eu quero ministrar algo aqui. Eu posso até chamar sobre a experiência do Jordão. Todos nós precisamos dessas experiências para firmar essas colunas na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo, querido, antes de iniciar o seu ministério, o primeiro milagre que ele realizou foi multiplicar água em vinho. Antes dele iniciar ali em bodas de Caná, realizar um milagre ali no casamento, antes dele ressuscitar mortos, antes de libertar pessoas e expulsar demônios, Jesus, presta atenção, se Jesus precisou ouvir palavras de afirmação no início do seu ministério, imagine eu e você. Imagine eu e você se o próprio Jesus precisou ouvir palavras de afirmação. Jesus precisou ouvir algo da parte do Senhor. Jesus precisou receber o apoio do Pai Celestial. Jesus, antes de entrar de cabeça no seu ministério, antes de entrar de cabeça no propósito que Deus tinha para a vida dele, ele precisou ouvir uma poderosa palavra da parte do Senhor. Palavras vindas diretamente do Pai. Essas mesmas palavras que Jesus recebeu lá no Jordão, quando ele foi se batizar, ali em João Batista, ele sai do Jordão, ele recebe as palavras, essas palavras sustentou Jesus em todo o seu ministério. A palavra de Deus declara que logo após ele sair do Jordão, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi tentado por Satanás. Aonde? Na sua identidade. Se você for perceber, em todos os momentos que ele foi tentado, foi justamente na sua identidade, daquilo que ele era, do destino dele, do propósito dele. O que o diabo fala para ele? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Toda palavra. E o que Jesus ouviu? Eu quero te perguntar isso. O que Jesus ouviu antes dele iniciar o seu ministério? O que Deus disse para Jesus? Que definiu todo o seu ministério. Aquela palavra definiu todo o ministério de Jesus. Aquela palavra, o que Deus disse para que Jesus pudesse cumprir todo o seu ministério, todo o seu propósito aqui na terra? Apenas uma frase. Nessa frase, tem 5 colunas que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. Tem 5 colunas que precisam estar consolidadas nas nossas almas.
E eu quero compartilhar com você isso hoje. 5 colunas de uma alma livre. Marcos capítulo 1, versículo 11. O Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz. Isso é poderoso. Então foi ouvida uma voz dos céus. Que voz foi essa? Foi o próprio Pai. O próprio Deus declarou, liberou, falou. Olha só. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Repete comigo. Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Qual que é a primeira coluna, pastor? Qual que é a primeira coluna que eu preciso ter consolidado na minha alma? Primeira coluna, diga comigo, propósito. A primeira palavra que eu quero destacar nesse texto que nós lemos, nessa única frase, qual que é? Tu és. Tu és fala do quê? Tu és fala de propósito. Tu és fala de projeto. Tu és fala de destino. Tu és fala do quê? De desígnio. Tu és. Não tem como você viver uma vida frutífera. Não tem como você viver uma vida próspera. Não tem como você viver uma vida produtiva se você não souber qual é o seu verdadeiro tu és. Você precisa saber. Sabe, o maior sofisma do mundo hoje, que as pessoas pregam, que as pessoas falam, que elas estão convencidas disso. É um sofisma. Que nós somos o que nós sentimos. Se você sente, é isso. Se as suas vontades são essas, é o que você é. Define, ou seja, o que você está sentindo, define o seu sentimento. O que você está sentindo define a sua identidade. A sua vontade define o quê? A sua identidade, é o que é pregado hoje. Eu quero te dizer, não é verdade. Nós não somos os nossos sentimentos. Nós não somos as nossas vontades. Pelo contrário, a nossa vontade, ela é extremamente inconstante. Os nossos sentimentos são extremamente inconstantes. Uma hora você quer algo, daqui a pouco você não quer. Ó, tá chovendo, aqui em Prudente tá fazendo mal frio. O pessoal reclama do calor, agora tá frio. E estão reclamando do frio, porque não sabe o que quer. Você consegue perceber? Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Uma hora você quer comprar um apartamento, mas daqui a pouco você quer morar numa casa. Por quê? As vontades mudam, os sentimentos mudam. Você não é o seu sentimento. Não tem a ver com a sua identidade, a sua vontade. Não é a sua identidade. Se a sua identidade estiver baseada nos seus sentimentos, se a sua identidade está baseada na sua vontade, eu quero te dizer, você está completamente sem estrutura. Você está completamente perdida, sem rumo, sem destino, sem propósito. A única forma de nós sabermos, a única forma de você saber o seu propósito é ouvir algo de alguém maior do que você. E externo, não dentro. Algo maior do que você. Alguém que pode de fato dizer quem você é. Você tem um propósito. Essa é a primeira coluna da sua alma. Essa é a primeira coluna que você tem que ter consolidado. Que você precisa firmar. Você foi criado, propósito fala do quê? Você foi criado para algo. Você não brotou do nada, você não surgiu do nada, você não apareceu do nada. Deus te criou para um propósito, Deus te criou para um desígnio. Você tem um destino em Deus. Em Mateus capítulo 16, Pedro, ele teve uma experiência poderosa com o tu és de Deus. E ele, a partir desse momento, ele entende o seu propósito. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, diz assim, olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro ouviu, tu és. Quando ele ouviu isso, ele entendeu qual era o destino, qual era o propósito dele. Ele entendeu qual era o seu desígnio. Ele entendeu qual era o porquê ele foi criado. Ele entendeu onde a sua vida, ou seja, por onde ele deveria caminhar. Tu és Pedro. E você sabe que Pedro se tornou uma base da igreja. Pedro, ele se tornou líder da igreja. Ele se tornou líder dos apóstolos. Ele foi a base firme da igreja do Senhor. Tu és. Ele ouviu isso. Você precisa ouvir isso da parte de Deus. Você tem um propósito. Você tem um desígnio. Você tem um destino da parte do Senhor. Outro texto, Isaías 41, verso 9 e 10. Diz assim, Isaías 41, 9 e 10 diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha só, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você consegue perceber quanta segurança há no tu és de Deus? Você percebe quanta graça, quanto propósito, quanto desígnio há no tu és de Deus? Que você possa ouvir a voz do Senhor, meu amado, dizendo, olha, tu és, eu te criei para isso, eu te formei para isso. Quando você entender isso, todas as outras vozes vão se calar. Você não vai dar ouvido, porque você vai saber de fato quem você é. Você vai saber de fato para o qual você foi criado. Tu és, diz o Senhor. Amém? Mas Deus não parou por aí não. Ele continua. Tu és meu. Diga, tu és meu. Repita comigo. Tu és meu. Ouça, a segunda coluna de uma alma livre, você tem um dono. Diga comigo, dono. Diga comigo, dono. Você tem o dono. O que quer dizer isso, pastor? Você pertence a Deus, querido. Quando nós falamos de pertencimento, o pertencimento é uma necessidade. Isso é classificado pela psicologia. Você pode perguntar para qualquer nossa, enrolei agora. Psicólogo. O pertencimento é classificado pela psicologia como uma das necessidades mais básicas do homem. A psicologia diz que nós somos seres o quê? Sociais. E que nós temos a necessidade básica, essa é uma necessidade básica da alma de pertencer a algo. Ou seja, ouça isso com atenção. Talvez você pense que você é dono do seu próprio nariz. Você não é dono do seu próprio nariz. Todo mundo pertence a algo. Se você não pertencer a Deus, eu quero te dizer, você pertence aos seus pecados, você pertence aos seus sentimentos, você pertence às suas vontades, você pertence a outra pessoa, você pertence ao diabo. Você precisa entender, você pertence a Deus. Você precisa saber quem é o seu dono. O seu dono é Deus. Todo mundo tem um dono. O salmista declara que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Paulo escreve à igreja aos Romanos que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Isso significa o quê? Que nós éramos escravos do pecado. Nós pertencíamos ao pecado. Nós éramos devedores eternos. Nós tínhamos uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Mas eu tenho uma boa notícia. Olha só, Colossenses. Eu quero ler com você. Esse texto eu acabei não anotando. Colossenses, capítulo 2,
Olha o que diz. Verso 13 e 15. Olha o que diz. Olha só. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Toda a dívida foi cancelada. Todo escrito de dívida foi cancelado. Aqui usa uma palavra despojar. O que significa despojar? É você tirar a posse de alguém. Meu amado, eu e você temos um novo dono. O nosso dono é Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 declara: porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Eu quero ler 1 de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que ele declara. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Olha o que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aleluia! Você não foi comprado pela metade. Você não foi comprado 50%. Deus não fez sociedade com ninguém. Você não foi comprado 80%, 90%. Deus te comprou por inteiro e foi pago um alto preço. Aleluia! 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. 9 e 10 diz assim: vós, porém, sois... Olha, se você não sabe qual é o seu propósito, está aqui escrito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus, meu amado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você não pertence a uma pessoa. Você não pertence aos medos que você vive ou às vozes que você ouve. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 declara: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção fala do quê? Resgate por preço, ou seja, alguém pagou a conta, alguém pagou a dívida. Remissão, o que é remissão? Todos os seus pecados foram apagados. Aleluia! Apocalipse capítulo 5. Isso, eu estou te dando muito texto para você ter convicção do que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Apocalipse 5, verso 8 e 9 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-te os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus. Aleluia! Você foi comprado, você pertence a Deus. Aleluia! Você tem um dono, você tem um dono. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 7,
versículo 22 declara: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, agora é escravo de Cristo. Você pertence a Deus. Tu és meu. Amém? Mas Deus não terminou, não. A frase ainda continua sendo dita ali no Jordão. Continua. Tu és meu filho. A terceira coluna de uma alma livre. Você precisa saber qual é o seu código genético. Diga comigo, filho. Diga, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Você precisa saber qual é o seu código genético. Eu não sei se você sabe que se um pai, ele não assume a paternidade de uma criança, você pode comprovar quem é o pai através do exame chamado DNA. Ou seja, é o código genético. Mesmo que ele alegue que não é o pai, o DNA, esse exame, ou seja, esse código genético, vai definir quem é ou não o pai daquela criança. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Presta atenção. Eu creio que Deus está realizando algo poderoso na vida de muitas pessoas. Presta atenção. A sua paternidade, ela é celestial. Talvez você teve um excelente pai. Ou talvez não a paternidade deteriorada, uma paternidade imatura. Talvez você teve um excelente pai que transmitiu a graça de Deus, o propósito de Deus. Mas talvez você não teve esse excelente pai. Ou seja, talvez alguém que desistiu de você, alguém que te desencorajou, que te desestimulou, te frustrou, te abandonou. Mas eu quero falar para você, as mesmas palavras que saíram da boca de Deus: tu és o meu filho. Existe um lugar de onde você flui. Existe um lugar de onde você foi criado. Você não é obra do acaso. Independente dos seus pais biológicos. Eu quero declarar, eu quero falar que você tem um pai eterno. Um pai eterno que sonhou com você. Um pai eterno que tem planos ao seu respeito. Você pode olhar para o alto e saber que você não nasceu do acaso. Você foi gerado no coração de Deus. Você é filho de Deus. Salmos 139:16 declara: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Deus sonhou com você, meu querido. Deus sonhou com você antes mesmo de você nascer. Você é filho. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai no céu. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 29 declara assim, olha: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, aleluia! Ouça, você foi planejado antes da fundação do mundo. Você foi planejado desde a eternidade. Deus já planejou para que você fosse o quê? Parte da família de Deus. Você é filho. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Você é filho. E esse poder não estava em você mesmo. Você não teria condições de como chegar por conta dos pecados. Não tinha como você se tornar filho de Deus. Mas os que receberam, eu creio que você recebeu ao Senhor Jesus aí no seu coração. Se você recebeu, você tem o poder de se tornar filho de Deus. Você se tornou, na realidade, você já se tornou filho de Deus. Aleluia! 1 de João capítulo 3, versículo 1 declara: vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Você é filho, meu amado. Você foi aceito na paternidade de Deus. Você tem o código genético de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem que ter convicção que você tem um Pai eterno. Você tem que ter convicção de que você é filho de Deus. E ele é muito maior do que o seu pai terreno. Ele é muito maior do que o seu pai biológico. Ele é muito maior do que o seu pai natural. Aleluia! Aleluia! Você tem um Pai eterno. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Mas ele não para por aqui, ele continua. Tu és, fala de propósito, destino, desígnio, meu, tu és meu, fala de propriedade. Você tem um dono e filho, você é filho de Deus. Você tem um código genético de Deus. A sua paternidade é uma paternidade celestial. Aleluia. Mas Deus continua falando. Deus continua falando. Tu és o meu filho amado. Diga assim, amado. Diga, amado. Aleluia. A quarta coluna de uma alma livre. Você é amado. Quando nós falamos de amado, nós falamos de afeto. Nós falamos de estima. Nós falamos de afeição, de dileção. Não direção, é dileção. Amado, você não é somente filho. Você é filho amado. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Para que eu e você possamos cumprir o propósito. O propósito que Deus estabeleceu, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu vou repetir. Você não é somente filho de Deus. Não é somente filho. Você é filho amado. Você é filho escolhido. Você é filho que o Pai tem afeição. Você é filho que o Pai tem dileção. Você é filho que o Pai tem estima. Aleluia. Qual é a diferença, pastor? Você não... Se você fosse apenas filho, está ali. Algo que foi aceito, que não teve jeito, aconteceu. É só filho. Nasceu aqui, fazer o quê? Vamos aceitar ele. Nasceu mesmo. Você não é só filho, você é filho amado. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que Jesus falou isso? Porque quem tem convicção e entende que é um filho, e além de ser um filho, é um filho amado, ele entendeu que ele pode pedir qualquer coisa para o Pai e o Pai vai dar. Qualquer coisa que ele precisa. Quando ele entendeu que é um filho amado, ele sabe que pode pedir qualquer coisa para o Pai. E o Pai vai dar. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar um filho, 17 anos, um jovem, saindo da adolescência, agora 17 anos. E ele foi criado longe do pai. Ele via poucas vezes o pai, pouca intimidade, pouco relacionamento. E esse filho de 17 anos foi visitar o pai. E está lá na casa do pai. E esse filho está com sede. Está com muita sede. Só que ele não tem coragem de pedir um copo de água para o pai. Apesar de ser filho, ele não consegue pedir um copo de água para o pai. Apesar de ser filho, ele não consegue entender que ele tem acesso a todas as coisas do pai. Você percebe? Ele entendeu que é só filho, mas não compreendeu que é um filho amado. Ele não compreendeu que ele tem acesso a todas as coisas do pai. E ele não consegue
pedir um copo de água para o pai. Uma situação meio hipotética. Presta atenção no que estou te falando. Muitos na igreja estão sofrendo, como esse filho aqui de 17 anos, nessa situação hipotética que eu acabei de ilustrar para você. Porque muitos ainda não entenderam que eles não são somente filhos. Além de ser filhos, eles são filhos amados. Mateus capítulo 7. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. Olha o que diz, Mateus 7, olha o que diz. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia! Você precisa crer nessa palavra, querido. Você é filho amado. Você pode chegar na casa do Pai. Você pode deitar no sofá. Você pode abrir na geladeira. Você pode abraçar o Pai. Você pode sentir o perfume do Pai. Porque você não é somente filho. Você é filho amado. Oh, aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 38 declara assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, ou seja, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque você é filho amado. Nada pode te separar de Deus, nada pode te separar do amor de Deus, nada na terra, nada no céu, nada no inferno, nenhuma voz de medo, nenhuma voz de uma paternidade complicada, doentia, nenhum pecado, nada pode te separar do amor de Deus. Não, as suas decisões erradas, os caminhos que você tomou, os pecados que você cometeu, nada disso pode te separar do amor de Deus. Por quê, pastor? Porque você é filho e filho amado. Amém. Aleluia. Aleluia. E por fim, é uma experiência poderosa isso. Você precisa ter, firmar as colunas, consolidar as colunas da sua alma. Por fim, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Diga assim, em quem me comprazo. Isso fala do quê? De deleite. A quinta coluna de uma alma livre é deleite, desfrute. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deleite. Fala de alegria, fala de gozo, fala de desfrute. Tem muitas pessoas que estão vivendo pesadas por conta das responsabilidades, os desafios da vida, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, fizeram com que muitas pessoas, é como se estivessem carregando um peso, pesada, se esforçando para ser um pai excelente, se esforçando para ser um membro de igreja excelente, se esforçando para ser um filho excelente, se esforçando para ser uma mãe excelente. E você foi se desgastando com isso. E você não encontra mais um lugar de deleite. Você não encontra mais um lugar de descanso, um lugar de prazer. Presta atenção. Presta atenção, meu amado. Presta atenção, minha amada. Na presença de Deus é o lugar onde você precisa se encontrar. É na presença de Deus que eu e você vamos nos encontrar prazer. É na presença de Deus que nós vamos encontrar satisfação.
É na presença de Deus que nós vamos encontrar alegria. Se a vida fez os seus ombros pesarem, se a sua história, se os desafios que você tem enfrentado, desafios financeiros, desafios familiares, desafios no casamento, com os filhos, jovens, cheios de desafios, jovens perdidos, sem rumo, sem destino. Eu não sei. Talvez você perdeu o deleite em Deus, o desfrute em Deus. Talvez você perdeu a alegria em Deus. Eu quero dizer para você, todos nós, sem exceção, todos nós buscamos encontrar satisfação em alguma coisa. A nossa alma anseia por um lugar para descansar. E Deus faz questão de falar para Jesus, olha, eu tenho todo o prazer em você. Sabe, eu creio que naquele momento, se Jesus pudesse falar, ele diria, eu tenho todo o prazer no Senhor. Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Encontre o seu prazer no Senhor. Encontre o seu prazer nele. Ele é a sua porção. Ele é a sua herança. Ele é o porto seguro. Sabe, querido, a nossa vida é uma vida passageira. Curta, por sinal. Muito curta. 70 anos. Depois de 70 é só canseiro e enfado. A nossa vida é muito passageira. Eu quero dizer que as lutas vão passar, as dificuldades vão passar porque são passageiras. Mas a presença de Deus, ela é o que nos dá prazer. É a presença de Deus que nos dá satisfação. É a presença de Deus que nos dá alegria. É a satisfação de estarmos no Pai, um Pai que é eterno. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satisfará o desejo da tua alma. O salmista, no capítulo 16, versículo 11, declara: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia. Sabe, querido, você que está nos ouvindo, pessoas estão precisando encontrar plenitude de alegria. Algumas pessoas estão precisando encontrar delícias perpetuamente no Senhor. Eu quero falar para você que há um banquete preparado, um banquete carregado de abraço, um banquete preparado, carregado de afeto, de perdão, um banquete que Deus preparou carregado de aceitação, de aprovação, de graça, um banquete carregado de palavras de carinho, palavras de afeição. Deus tem prazer em você. Deus se deleita em você. Amém? Que você possa receber essa palavra. Você que está ouvindo, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A cura para mim e para você. Se algumas estruturas da sua vida foram distorcidas, eu quero dizer para você que Deus quer reconstruir. Deus quer restaurar elas hoje. Deus quer firmar essas 5 colunas na sua alma, para que você seja uma pessoa livre. Se de alguma forma você precisa ter essa experiência que Jesus teve, se você precisa ter essa experiência de Jordão, que você precisa ouvir, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu quero orar por você. A palavra de Deus declara assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero abençoar a sua vida. Tu és o meu filho amado,
em quem eu tenho todo o meu prazer. Pai querido, eu quero abençoar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs agora. Pessoas que têm passado por dificuldades, pessoas que têm a sua identidade afetada por palavras distorcidas vindo do inferno, vindo de um homem, vindo ao seu Deus através do medo. Pai, que afetou o seu destino, afetou a sua filiação, a sua convicção de que é alguém amado, alguém que perdeu, Senhor, o prazer, o deleite no Senhor. Que o Senhor venha agora restaurar todas essas colunas agora, em nome do Senhor. Toda alma distorcida, desfigurada, seja restaurados agora em nome do Senhor. Que o Senhor libere amor, que o Senhor libere palavras de afirmação, palavras, ó Deus, de convicção, direcionamento, luz agora em nome do Senhor. Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fica na bênção, meu irmão. Glória a Deus.